Sejam bem-vindos ao nosso último vídeo do Zawarudo de 2020. Eu sou o Thunder e agora vamos falar dos melhores por gênero. Sim, gênero, ação, aventura, coisas do tipo. E claro que os critérios são justamente esses. Quais foram os animes que mais se adequaram, mais estabeleceram e mais fizeram bem dentro do seu gênero. E assim como no vídeo passado, nós também vamos elencar 3 aqui, né? O primeiro, qual ganhou, e os outros assim que também concorreram para tentar chegar no pódio. Mas quem conseguiu vai ajudar bastante aqui a fazer esse projeto maravilhoso pra vocês é o Igor e o Rafa, que eu agradeço assim todo santo vídeo, porque os caras são incríveis. E agradecer também vocês que estão aqui ajudando esse projeto, acompanhando a gente. E se você quer fazer esse projeto ganhar mais força, por favor, deixe seu likezinho, manda pra todo mundo, compartilha esse negócio aqui. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, acompanhe nossos próximos projetos, porque tem muita coisa na manga que a gente tá tentando fazer pra vocês. Então, sem mais delongas, Ikuzo! Nosso melhor Slice of Life fica com o paizão que não pode dizer que é mangaka para a filha, com vocês, Kaku Shigoto. Por mais que uma boa parte do seu anime use e abuse de comédia para desenvolver boa parte da sua narrativa, a base para todos os acontecimentos são um sólido e rico Slice of Life, onde algumas dessas etapas da vida são sempre contadas de forma cômica, mas com a causa e consequência existindo em meio à sua comédia, que respalda toda a vida cômica desses personagens, fazendo uma construção cotidiana, com muitas dinâmicas interpessoais que criam uma unidade ótima para respaldar as conversas sobre o dia a dia. Por mais que Yesterday e Oregairu sejam incríveis também, Kaku Shigoto tem um Slice of Life não como apenas ferramenta, mas como uma base para desenvolver sua narrativa mais conectada com o próprio gênero em primeiro plano, aproveitando para satirizar e criticar questões do dia a dia. Em nosso melhor anime escolar, dá até vontade de voltar a estudar com Oregairu. É extremamente consistente a construção do seu ambiente escolar para fomentar boa parte das interações dos personagens, onde até inicialmente a proposta do anime era justamente apresentar e discorrer sobre dinâmicas escolares, quando até o clube foi feito para ajudar os alunos nos seus problemas mais corriqueiros da escola, como auxiliar grupos de amigos, comitê estudantil, clubes de esporte, ou até mesmo nos seus momentos finais da obra, que estão se preocupando com projetos em criar um baile de formatura, lidando com toda a burocracia de conseguir tal evento. A melhor parte é que todo esse contexto é rico e importa para a narrativa, já que a partir dessas premissas que temos excelentes arcos que usam completamente a dinâmica escolar em primeiro plano. No melhor anime de esporte vai para ele, que teve sua pior temporada, mas ainda Haikyuu aparece com força aqui. Não só pela falta de competidores que conseguiram focar tão intensamente em criar um anime de esporte, mas também Haikyuu, por mais que tenha tido uma temporada bem fraca de animação, direção e principalmente composição de série, ainda nos entregam bons momentos do puro vôlei sendo jogado, com um extra que fez um diferencial enorme para essa temporada, a evolução percebida do Hinata e da Karasuno como um todo, mantendo uma cronologia crescente de evolução dos personagens, como jogadores e como pessoas, apresentando até então outros elementos do próprio vôlei muito mais bem segmentados. E é uma pena porque eu queria ter colocado Major aqui, mas ele tomou uma dead ball no final da sua temporada. Em nosso melhor anime de comédia, não tem competição quando temos Kaguya na lista. Assim como já tecemos milhares de elogios para âmbito de produção, Kaguya nunca deixou a desejar em manter dinâmicas de comédias excelentes, criativas e muito bem segmentadas, principalmente por respeitar personagens e o ambiente para criar tais momentos cômicos. Momentos esses que sempre utilizam de ideias visuais e recursos narrativos distintos, podendo variar de piadas mais gritadas, visuais, caricatas e até fazendo excelentes usos de easter eggs e outros estilos narrativos, como uma piada de uma sketch inteira de shoujo, ou usar um jogo de luta para exemplificar uma discussão entre dois personagens. Eu sei que é redundante elogiar Kaguya-sama aqui do nossos Award, mas o negócio é de outro nível, vou fazer o quê? Em nosso melhor anime de música, D4DJ só não entrou porque ele vai entrar em 2021. Mas temos um ótimo ganhador nesse ano também com Hypnosis Mic. Hypmic é um projeto super interessante que junta excelentes dubladores e músicos para fazer uma porrada de boy magia em batalhas de rap, apresentadas de forma fantásticas em seu anime, porque suas lutas são literais batalhas de rap, criando todo um contexto onde seus cantores invocam ataques mágicos e atacam seus alvos pelo contexto, pela letra da música. A parte da história em si não se destaca muito, tendo um roteiro apenas ok em estabelecer o mundo e os personagens, mas o anime não torna a experiência dessas partes intragáveis, criando um carisma certo perante os personagens para eles brilharem no que importa aqui. Boys magias invocando stands e se quebrando na microfonada. Nosso melhor anime de romance ainda não vai ser essa temporada de Kaguya.
até porque temos todos os méritos para Oregairu nesse quesito. O romance de Oregairu sempre esteve muito longe dos objetivos principais da obra, mas aos poucos, principalmente de uma certa declaração do Hachiman sobre querer sentimentos verdadeiros, uma pessoa vem colorindo o coraçãozinho cinza dele, tanto que um triângulo amoroso indireto foi sendo construído, e as etapas quase unilaterais do anime destruir o coração de uma certa garota no meio do processo é algo muito bem verossímil, por esmiuçar esses sentimentos e criar um entendimento pessoal perante os três personagens, e quais sentimentos eles estão cultivando um pelo outro. E a escolha do Hachiman entre a Yukino e a Yui, nem a menos se torna uma escolha, pois é um processo natural de entender os seus sentimentos e ser honesto com ambos os lados, tanto que as duas também passam por processos de entendimento e externar seus sentimentos, agindo conforme suas personalidades e feedbacks para o Hachiman. É natural, progressivo e assertivo como todo romance é estabelecido e principalmente concluído, com um final extremamente satisfatório. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque no final todo mundo sabe que o Saika é o melhor personagem, é o ser perfeito daqui. Nosso maior drama de 2020 fica com Claro, aquele que vive uma vida de vidas e mortes. Com vocês, ReZero. Além dos muito bem apresentados terrores que o Subaru passa em suas experiências de vida e morte, a narrativa sempre tem uma crescente em apresentar os dramas de personagens que tentam sobreviver e manter as suas sanidades dentro de problemas complexos do mundo de ReZero. Nessa primeira parte da segunda temporada, fomos apresentados a uma série de problemas que envolvem um templo e como a escala de problemas explode e vários reveses com apresentações da Echidna e as outras bruxas. Se bem que em português ficou Echidna. Eu não consigo me acostumar com isso. A cada etapa da história, os sentimentos de impotência permeiam a vida do Subaru e todos os personagens que ele arrasta para o seu lado. Por mais que possam existir vitórias ao longo das etapas, tenha certeza que todas elas serão muito sofridas para conquistá-las. Nosso melhor anime de aventura, mesmo sendo uma aventura pela mente criativa, ainda assim Eizouken dá um show. Invocando o espírito do aventureiro da Asakusa, o anime embarca em uma aventura das mais diversas formas e contextos possíveis, seja pela personagem desbravando um lugar da cidade, seja hiperracionalizando e criando um jogo de imaginação para conceber um objeto com funções malucas, ou até mesmo quando ela quer criar uma explicação sobre algum assunto abordado para criar uma narrativa rica de conhecimentos e exemplos. Mesmo não sendo um anime de jornada e exploração de mundo, essa dinâmica bem criativa e com ideias de aplicá-las que dá vários pontos para Eizouken. E por mais que a gente não tenha colocado Eizouken em muitos pedestais aqui nos awards, sem dúvidas ele é um dos animes mais bem feitos de 2020 e recebe nosso 10 de 10. O melhor Isekai de 2020 só não foi da Mine porque a produção estava uma porcaria essa temporada. Então, ReZero leva dessa vez. É perceptível como ReZero faz valer a regrinha do contraste entre os mundos para criar muitas dinâmicas entre o Subaru e esse mundo novo para ele. Sendo que o anime sempre dá um jeito de lembrar desse fator, fazendo o Subaru cometer algumas gafes ou acertos dentro dessa construção cultural que ele tem do nosso mundo. E por ser um japonês, mesmo que isso não seja tão recorrente nessa segunda temporada, ReZero foi deixando de lado essas questões para focar em conceber melhor esse mundo de fantasia, com muitos detalhes, nuances e histórias de fundo, que estão cada vez mais importantes para os conflitos atuais da obra, criando um equilíbrio entre os novos conhecimentos e os conhecimentos antigos do Subaru, criando essa distinção que deveria ser uma regra de ouro para Isekais. Em nosso anime histórico, diretamente da sauna dos campeões, temos Golden Kamuy. Golden Kamuy é um legado histórico de verossimilhança e um estudo sobre as culturas de uma série de povos nativos das regiões do norte do Japão, como, por exemplo, a tribo Ainu, retratando com perfeição toda a ambientação, cultura e política do começo do século XX, focando nas regiões de Hokkaido e posteriormente nas regiões que fazem fronteira com a Rússia. O mais incrível dessa temporada é que as poucas alterações históricas não mudam efetivamente o curso dos acontecimentos do nosso mundo, comparado com um anime, é claro, ainda validando uma série de passagens e dando benefícios da narrativa em fazer mudanças para colocar seus personagens criados com funções políticas aqui. Por outro lado, Golden Kamuy quase vira um documento histórico, por registrar as culturas dos povos Ainus e outros povos nativos dessas regiões, explicando sua religião, mitos e crenças de forma verossímil e principalmente usado ativamente pela sua narrativa, sendo não só um anime excelente, como uma obra que deve ser lembrada pela sua relevância histórica de pesquisa e representação. Para o melhor anime militar, uma enorme surpresa de um novo projeto do Ken Urobuchi. Com vocês, Obsolete.
Sobre a premissa dos alienígenas promoverem uma troca entre a sua tecnologia pelo nosso calcário, cria um desbalanço enorme em todo o equilíbrio militar, político e principalmente econômico no mundo, pois tal tecnologia permite em qualquer um ter um exoesqueleto extremamente resistente a um custo baixíssimo. Seguindo esta ideia, as discussões aqui só não foram mais longes ainda dos impactos mundiais por falta de tempo, pois pelos episódicos curtos, fomos apresentados a pequenas esquetes variando de países e anos, mostrando toda uma realidade sendo abruptamente mudada por essa tecnologia extremamente barata de ser acessada e extremamente eficiente, já que tais exoframes não usam combustíveis e são extremamente resistentes. Tanques e vários armamentos militares ou até mesmo de uso industrial foram mudados por esses bichos gigantes alienígenas. Tais efeitos a longo prazo são mostrados até como uma grande economia movida pelo petróleo e armamentos militares vão ruindo ano após ano, com o mundo vivendo uma nova realidade onde você também pode entrar no robô gigante. Em nosso anime sobre política não vai pro Brasil. Não mesmo. Mas sim pra Golden Kamuy. Toda a trama política não foi um foco tão grande nessa temporada, mas indiretamente ela teve uma evolução enorme. Ainda mais por essa temporada focar em tantos personagens distintos, que foram peças-chave em mostrar uma série de explicações sobre ligações políticas entre vários lados em caçar o tal tesouro dos Ainus, assim como estabelecer muito bem como esses personagens se relacionam com o jogo político que está sendo armado cada vez mais crescente na história, a tal ponto que estamos lidando não só com o Japão, mas sim com a própria Rússia agora. E uma construção cronológica onde a gente consegue ver lá no horizonte alguns eventos que estão se conectando com a Primeira Guerra Mundial. Para nosso melhor suspense e mistério, você só vai entender Patch se você colocar o seu pico no vale. Patch consegue usar o mistério como uma excelente mecânica narrativa, mantendo as informações ocultas por respeitar as perspectivas de personagens, onde elas são entendidas pelo espectador ou pelo personagem quando as peças certas se encaixam, ou quando os personagens conseguem negociar informações que eles têm, assim criando um mix excelente de perspectivas quando nós somos apresentados a tais pontos de cada personagem, e esperando o choque de perspectiva acontecer, ou quando viratas incrivelmente criativas e coerentes acontecem, para mudar completamente as regras do jogo, fazendo até um dos personagens mais execráveis se tornarem um dos principais pilares de toda a trama, mantendo a sua empolgação do começo ao fim dos mistérios. Nosso anime sobrenatural vai para ninguém mais dentro da temática do que o Hanako-kun. O anime literalmente abraça toda a ideia do gênero em trazer lendas e contos populares da escola da Yashiro e a vida de todos esses seres sobrenaturais, criando toda uma coletânea de mistérios e histórias desses seres de outro mundo, com poderes, regras e ambientes distintos, com muitos detalhes visuais e interativos para criar uma série de conflitos e pequenas histórias sobre eles. Tudo se torna mais rico ainda quando todas as interações se misturam com o mundo real, ainda mais para Yashiro, que precisa transitar entre esses dois mundos. Se a categoria de terror fossem para falar de animes que nos deram pesadelos, Japan Sync ia ganhar de novo. Mas no caso vamos fazer o negócio direito e dar todos os méritos para Dorohedoro. Criando uma ambientação suja e caótica, Dorohedoro consegue abusar do gore e violência visceral para criar um terror visual à primeira vista, conseguindo criar um aspecto mais normalizado da forma que os personagens convivem diariamente com essa distopia, ou como é corriqueira a presença de seres tenebrosos, extrema violência e uma falta de saneamento básico terrível. Esse aspecto todo não é só usado para criar ambientações lindas e asquerosas, como também é uma peça vital para criar dualidade em sua narrativa, com essa sensação ambígua de normalizar o horror, casando perfeitamente para fazer um anime ser diferente de quase tudo que você já viu na sua vida. Para nosso melhor sci-fi de 2020, Obsolete aparece aqui de novo. Não só sobre táticas e ambientes de guerra, mas Geirobuchi soube dar excelentes conversas sobre a evolução tecnológica em sua história, conversando desde as regras de como funcionam as tecnologias alienígenas, e como alguns países foram melhorando os exoframes, equipando eles com blindagens, armas, e dando funções que antes eram feitas por outras máquinas, como substituir tanques de guerra e sondas submarinas por essas máquinas que são muito mais baratas, leves e não precisam de combustível. Essas conversas abrem um leque absurdamente gigante para conversar sobre seu contexto, fazendo uma realidade alternativa e como o mundo encararia essa tecnologia alienígena barata, e sem acesso a restrições por nações, religiões ou política.
Nosso melhor anime sobre ciência vai para BNA e sua base de estudos bem interessantes. Assim como já falamos na sua abertura há alguns vídeos atrás, BNA foi muito bem pesquisado para falar sobre genética e criar um respaldo científico real, uma raça nova de homens-feras e como isso partiria de princípios reais para criar essa ficção, levando em conta até grandes bagagens de estudos sociais, religiosos, criando funções para seus elementos míticos, sem desmentir a própria ciência de certa forma. Fizemos um podcast bem rico falando sobre esses vários detalhes de BNA. Você pode conferir no nosso podcast Chá de Trovão em qualquer agregador de podcast, ou o link aqui na descrição. Para fechar, a Trindade Obsolete também leva ao nosso melhor anime de mecha do ano. Assim como já explicado antes, Obsolete é sobre mechas, e sua base de estudos e detalhes para criar essas máquinas são tão surpreendentes que assusta. No primeiro episódio temos um modelo mais avançado, com toda a tecnologia, com arsenais incríveis. E a partir do segundo episódio, a obra vai aos poucos mostrando como se originou tudo isso. Como cada nação fez seus grupos de pesquisas irem evoluindo tais máquinas, inicialmente sendo apenas esqueletos pseudo-humanoides controlado por uma pessoa, e aos poucos ganhando evoluções bem destacáveis como armaduras, armamentos ou até computadores de bordo, que começaram com tablets presos por fita adesiva e câmeras externas. Muito disso inclusive mostrado pelo seu próprio storyboard. Nosso melhor anime de ação tem ação até quando não precisa ter ação. Com vocês, Dorohedoro. Dentro da incrível dualidade de caos e paz, Dorohedoro consegue ir para outro nível em usar ação, com perseguições, lutas e muitas situações de urgência, que fazem os personagens estarem constantemente frenéticos, sendo ricocheteados de um lado para o outro, pelos mais variados contextos bizarros, seja para uma barata imortal, um jogo de beisebol mortal, uma competição de tortas mortais, ou até alguém querendo matar outra pessoa mesmo, de forma mortal. Algo que ajuda a conduzir a ação também é a velocidade com os acontecimentos escalonam, e como a aleatoriedade é uma ótima ferramenta para criar conflitos e solucioná-los. Em nosso melhor Battle Shonen, um anime 100% porrada e zero roteiro. Com vocês, The God of High School. Go foi além do convencional e falou: se vocês querem um anime de porrada, nós vamos entregar um anime de porrada. Ele excluiu quase completamente todos os diálogos já batidos de motivação simplória dos personagens e partiu para a porradaria franca, onde qualquer lacuna de explicações básicas dos poderes, motivações de personagens ou contextos sempre ficam em terceiro plano e muitas vezes explicadas pela própria sequência frenética de ação. Muito se deve à própria direção, deixando tais diálogos mastigados para o subtexto e apresentando de forma nada expositiva, que inclusive incomodou muitas pessoas que estão acostumadas com a fórmula quadradinho da Shonen Jump em fazer Battle Shonens. Nosso melhor anime com eti necessário fica para as incontáveis noitadas em Shizoku Reviewers. Reviewers é uma joia rara do mundo dos animes. Por além de ter aquelas demandas que todo mundo adora, ele justamente é uma obra para conversar, analisar e debater sobre esse grupo de aventureiros que se aventuram em bordéis para explicarem suas experiências com diversas espécies. Incrível também como eles conseguem fazer tantas apresentações explícitas daquele negócio ali, né? Você sabe o que tá acontecendo. Cheio de metáforas visuais, com direito a potinho de maionese e churrascão. Mostrando que sim, animes mais 18 podem ter roteiros e conversas maravilhosas sobre essas temáticas mais estranhas possíveis. E fechando com o nosso último gênero de harém, temos Evil X-Love. Junte uma porrada de boys magias com poderes e pronto! Você consegue ser melhor que 300 animes do ano que fazem eti e harém. Mas aqui em Evil X-Love é muito mérito também dele, já que as disputas para ver quem é o cara mais gostoso e que vai ficar com a protagonista não é a única coisa que temos por aqui. Eles de fato querem desenvolver uma história mais palpável para cada personagem e construir uma trama que envolve seu ambiente de trabalho e que a protagonista, que por mais simplório que seja, ainda tem papéis minimamente importantes para ser esse veículo do enredo, deixando o jogo de sedução e escolhas como uma parte, não só algo unilateral a ponto de esquecer que, bem, se é um anime, você precisa contar uma história, certo? E de fato, Evil X-Love consegue sair em um saldo positivo, mas simplório nesse quesito. Então é isso, finalmente terminamos o nosso Zawarudo de 2020. Quero pedir desculpa novamente para todos vocês porque esse projeto atrasou demais e foi por uma série de problemas como saúde, cabeça. Rapaz, esse ano de 2020 foi complexo demais pra mim e acredito que pra muitas outras pessoas também. Espero que vocês entendam um pouquinho o atraso, mas tenha certeza
certeza que saiu numa qualidade muito boa pra vocês. Então já conto também com o like de vocês, compartilhe com todo mundo, faça todo mundo conhecer esse projeto. E se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal para outros projetos maravilhosos em breve. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela presença de todos, e um bom anime, e até o próximo vídeo.